dia, pequeno pesquisador! Hoje já é sexta-feira, a semana já chegou ao fim. Nossa, quanta coisa aconteceu essa semana, quanta coisa vocês aprenderam nessa lição. E aí, como foi a sua semana? A minha semana foi muito boa. Eu fiz tanta coisa, né? Trabalhei, cuidei da Laurinha, limpei a casa, né? Fiz almoço. E vocês, o que vocês fizeram? Hoje é sexta-feira, é o dia de preparação. Mas você deixou o seu quarto bagunçado desde domingo e vai limpar só hoje? Que feio, hein? Não pode fazer isso. Todo dia você tem que fazer alguma coisinha no seu quarto, ajudar a mamãe. Sabe o que você pode fazer? Pede para a mamãe fazer um cronograma para você seguir todos os dias. Assim, você vai conseguir fazer todas as suas atividades. E quando chegar na sexta-feira, você e a sua família não estarão desesperados, né? Limpando tudo para todos os lados, porque a hora do sábado já se aproxima. E aqui em Sorocaba, o pôr do sol é às 17h30. Nossa, o sol já está muito cedo, já está se pondo muito cedo. Então nós devemos fazer todos os dias um pouco de cada coisa por dia, para quando chegar na sexta-feira, né, nós não ficarmos desesperados. Então hoje nós vamos falar sobre guardadores do sábado culpados. Então vocês vão ver imagens aí. Cada nome que eu falar vai aparecer uma imagem. Terremotos, tornados, tsunamis, granizo, furacões. Olha essas imagens. De novo, ó, terremotos, tornados, tsunamis, granizo, furacões. Hoje os desastres naturais estão acontecendo com mais frequência em muitos lugares, né? Se você acompanha as notícias, você está sabendo disso. Em muitos lugares ao redor do mundo inteiro. À medida que o Espírito Santo de Deus se afasta da terra, vamos grifar essa parte aqui, ó. À medida que o Espírito Santo se afasta da terra, os desastres aumentam mais e mais. Então, você pensa assim, mas nós estamos vivendo em paz. Será que nós estamos vivendo em paz? No Brasil, nós podemos ter passado por algumas coisas só. Algum pequenozinho terremoto, alguma coisa ali, mas os outros lugares do mundo, pequenos pesquisadores, as coisas estão acontecendo, milhares de pessoas estão morrendo. Isso já faz uns anos e está ficando o quê? Cada vez mais frequente. E na lição aqui, ó, que nós estudamos de domingo, falou o quê? Que nessa época os terremotos, os tsunamis, os furacões e a fome estarão acontecendo toda semana. Será um acontecimento atrás do outro, né? Será muito rápido, querida criança. Então, por enquanto ainda está lentamente, porque o Espírito de Deus aos poucos está sendo removido da terra. Então, quando alguém perguntar para você, duvido que Jesus está voltando mesmo, olha o tanto de coisa que está acontecendo. E aí você vai responder o seguinte, igual está aqui na lição. À medida que o Espírito Santo de Deus se afasta da terra, os desastres aumentam mais e mais. E quando chegar o tempo da volta de Jesus, eles acontecerão o quê? Toda semana, que diz aqui, né? Eles acontecerão toda semana. Quem é o responsável por todos esses problemas? O grande enganador convencerá os homens a acreditar que os guardadores do sábado são a causa da ira de Deus. Pequenos pesquisadores, vai ser terrível esse dia, né? Esses momentos aqui. Por que o Senhor permitirá que a natureza fique fora do controle? Porque, por enquanto, a gente vê o quê? O mar no seu lugar, ele está ali, né? Ele já saiu um pouco do lugar, destruiu muita coisa, né? Nos tsunamis que já aconteceram. O que mais que aconteceu? Florestas já foram queimadas, né? Foi muito, muito sério. Muitos animais morreram por causa das queimadas. Muitas mortes, muitos acidentes no trânsito, pessoas embriagadas que vão dirigir. Então, assim, nós percebemos que a humanidade está indo cada vez pior. Mas ainda nós sentimos um pouco a proteção de Deus, porque ainda não chegou o fim. Mas por que o Senhor permitirá que a natureza fique fora de controle? Isaías capítulo 24, versos 5 e 6 diz o seguinte. Olha que importante.
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Olha a palavra de Deus como ela é objetiva. Então é o seguinte, vão restar poucas pessoas. A maioria vai morrer. Por quê? Por causa do pecado. A terra está contaminada, né, com sangue de pessoas inocentes. Então, qual que vai ser a nossa resposta aqui? Porque o Senhor permitirá que a natureza fique fora de controle? Então, nós vamos responder assim. Porque a terra está contaminada. Porque a terra está contaminada pelo pecado. Deixa eu ver se dá pra gente colocar mais alguma coisa aqui. E os que habitam nela se tornam culpados. Porque a terra está contaminada pelo pecado e os que habitam nela são o quê? Se tornam culpados. Se tornam culpados. Ponto. Número 2. Como devemos nos comportar quando nossos inimigos nos acusarem de coisas que não fizemos? Né? Leia Mateus e o texto abaixo e depois marque a alternativa correta. Vamos ler em Mateus? Então, como devemos nos comportar? Né? Mateus 5:11, capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando a gente lê esse verso aqui, nós ficamos pensando, né? Poxa, é tão ruim receber palavras de desprezo, né? De desaprovação. Ai, quem é você? Você é cristã, você não merece estar aqui. E as pessoas ficam nos julgando porque você não come carne, que você não faz isso, você não faz aquilo, você não tem vida, você não vive, né? E falam muitas coisas. Então, como devemos nos comportar diante dessas pessoas? Revidar, xingar elas, né? Sai daqui, sai para lá. Não, nós devemos suportar com fé. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Ou você pode responder para essa pessoa, baseado o que? Na Bíblia, o que você estudou. E você pode responder para ela que você tem prazer no quê? Na perseguição, né? Porque se o nosso Deus foi crucificado, ó, ele foi crucificado, aqueles pregos enormes, acho que do tamanho dessa caneta aqui, ó, né? Do tamanho dessa caneta. Foi enfiado os pregos na mão de Jesus. Uma coroa de espinhos que machucou toda a sua cabeça, a sua pele. O prego foi pregado aonde? Nos seus pés, né? Os dois pés juntos. Enfiaram lanças nele, cuspiram nele, ele pediu água, deram vinagre para ele beber. Ele passou por tanta coisa. E ainda lá na cruz ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Jesus, sendo o Filho de Deus, né? Todo-Poderoso, passou por tudo isso, não resmungou, não entrou em desespero, né? Aguentou ali firme, ele sendo Deus. E você, não vai aguentar uma humilhação? Então, nós devemos pensar isso, nós devemos suportar com o quê? Com fé. A nota diz o seguinte, na segunda linha, ele sofreu por você e fique em silêncio. Olha que importante. Ele sofreu por você, então nós vamos aqui grifar. Fique em silêncio. Mesmo quando ofendido e falsamente acusado, não se queixe, não fale nenhuma palavra de queixa, não deixe nenhum pensamento de reprovação ou descontentamento penetrar a sua mente. Por que muitas pessoas desistem de ser cristão? Porque é difícil, pequeno pesquisador. No mundo que nós vivemos hoje, é difícil. Todas as coisas cooperam para o contrário, né? O contrário do que seguimos. Mas nós devemos o quê? Ficar em silêncio. Então, pergunta número 3.
Por que não devemos nos desanimar quando somos tratados injustamente? Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3. O que será que diz lá em Hebreus? Capítulo 12, vamos achar aqui. Verso 2 e 3 diz assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, porque ele ressuscitou. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, muitas vezes, vem provas e provas difíceis, né? E o que acontece com a pessoa? Ela desanima, ela sai de uma vez. Mas, pequeno pesquisador, o nosso Deus, ele nos prova. E a nota diz o seguinte: você não pode acompanhar Jesus em seu sofrimento? Você não pode aguentar ver seu nome desprezado como mal e sofrer a perda das coisas deste mundo? Talvez você seja falsamente acusado, mas entenda que Jesus suportou tudo isso por você. E não se desanimou na prova. Vença o mal com o bem. Não se torne amargo e distante de Jesus. Ele o ama. Coloque a sua confiança nele. Então, por que não devemos nos desanimar quando somos tratados injustamente? Porque o nosso Deus sofreu a mesma coisa. Então, Hebreus, deixa eu pegar a resposta aqui rapidinho para vocês. 12, verso 2 e 3 diz o seguinte. Então, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Então, por que não devemos nos desanimar quando somos tratados injustamente? Devemos seguir o exemplo de Jesus quando passou por dificuldades. Aí você pode colocar assim, vírgula, foi tentado e crucificado. Na verdade, foi tentado, vírgula, crucificado e abandonado pelos discípulos, que diziam ser seus amigos, né? Abandonado pelos seus amigos. E mesmo assim, foi fiel até o fim. Certo? E você pode também sublinhar toda essa nota, esse parágrafo aqui importante, que está olhando para o alto, na página 42, que é muito importante. Então agora, juntos, eu e você, vamos marcar, fazer um sinalzinho nesses quadradinhos. Por quê? Porque é o meu compromisso com a palavra de Deus. Com a ajuda de Jesus, vou fielmente cumprir meu dever em dizer a verdade sobre os mandamentos de Deus para todas as pessoas que eu puder? Sim. Com a ajuda de Deus, vou ser corajoso quando for tratado injustamente por causa da minha fé? Sim, também. Então, chegamos ao final de mais uma lição. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder aprender. Porque eu aprendo muito quando eu estudo a lição do Pequeno Pesquisador. E chegamos agora ao final dessa lição. Mais tarde já começa o Santo Sábado do Senhor. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até domingo. Tchau, tchau.